pessoal e profissional. Falou também de que os nossos gastos estão em linha, estando em linha com aquilo que são os gastos em tecnologias de sistemas e tecnologias de informação internacional. Os resultados, contudo, não o são. Deixou-nos aqui uma mensagem de que haverá e existe determinação na evolução do trabalho anterior nesta área, referindo-se às novas responsabilidades e competências que os serviços cuidados do Ministério da Saúde têm. Relativamente, e talvez porque a maioria de nós somos enfermeiros, deixo claro de que a evolução do SAP é para ser efetuada e de modo gratuito. A este respeito, aproveito para lembrar que ainda na semana passada segui um e-mail enviado pela senhora bastonária a todos os enfermeiros-chefes a dizer do modo como poderiam requerer a instalação da versão 10G do referido SAP, e também o Sr. Secretário de Estado já aqui tinha dito a este aspecto, e referiu um dos problemas principais do sistema de informação da saúde em Portugal como sendo o problema da partilha de informação, entre outros considerandos. Ficou um pouco por clarificar a questão da regulação e da certificação da qualidade, que sendo uma matéria que anteriormente estava no âmbito das competências da ACSS, mas deixaria esta questão depois como mote para, se for sua vontade, nos esclarecer um pouco mais sobre este aspecto. Passo de seguida ao nosso terceiro conferencista desta mesa, o Sr. Professor Dr. Henrique Martins, que é coordenador da comissão, recém-criada Comissão para a Informatização Clínica, mais conhecida pela sigla CIC, com o professor Dr. Henrique Martins tenho tido a honra de partilhar mais de perto no âmbito da evolução do trabalho que a Ordem tem também participado no âmbito do RSE. Foi um aspecto que na síntese que fiz anteriormente não referi, porque tínhamos esta oportunidade agora para falar dela, como ia dizendo, participando na evolução do trabalho do RSE, e que neste momento o enfoque está mais na sigla PDS, Portal de Dados da Saúde, que também aqui de manhã já foi falado pelo Sr. Secretário de Estado. O Sr. Professor Dr. Henrique Martins é médico de medicina interna, exercia no Amadora Sintra, antes das funções que agora está imbuído na qualidade de assessor do Secretário de Estado para a Saúde e presidente da SIC. É mestre e doutor pela Cambridge School na área da gestão dos sistemas de informação. É professor na Universidade da Beira Interior, nos cursos de Medicina, e na Universidade Católica, nos cursos executivos de saúde. E, como disse, neste momento é assessor do Secretário de Estado e presidente da SIC. O Sr. Professor Henrique Martins faz tudo. Muito obrigado. Boa tarde. Sim, já é boa tarde. Boa tarde a todos. Um agradecimento especial à Ordem dos Enfermeiros por este convite. Apesar de eu ser médico, espero que não venha a ser ou constituir um problema na nossa comunicação. Aliás, eu gostava de perguntar se há algum enfermeiro e médico em simultâneo presente na sala. É uma pena, mas vamos trabalhar para isso também. Certamente que, e isto é talvez o meu primeiro ponto de contacto, que eu acho que é fundamental, uma das abordagens que eu achei curiosa a dada altura quando saiu a SIC cá para fora
foi que algumas pessoas acharam que a palavra clínica tinha a ver com médicos. Eu gostava de, pegando no tema da semântica, de esclarecer de uma forma unívoca e que não vai sofrer evoluções de versão. Para nós, a palavra clínico inclui todos os profissionais que prestam cuidados de saúde e eu quase que diria até os não profissionais, como falámos de manhã, a questão dos prestadores informais, dos familiares, que em Portugal e agora nesta fase de contenção provavelmente assumirão mais funções clínicas do que nunca. Sei com isto dizer que há semelhanças em tudo o que fazemos, há diferenças nas várias áreas de trabalho. De facto, os sistemas de informação em saúde são aquilo que eu queria falar de forma muito rápida. Gostava de vos falar de forma breve, porque pensamos que não devemos expor um quase recém-nascido a demasiada exposição, um pouco como fazer muitas ecografias às crianças quando ainda estão in utero. Portanto, se é verdade que devemos ir dando a conhecer, e com muita honra e alegria vos vou falar de uma forma semi-pública, diria eu, da plataforma de dados de saúde e daquilo que queremos que ela venha a atingir nos próximos meses e anos, também é verdade que temos tido a alegria de trabalhar não só com a Ordem dos Enfermeiros, mas também com médicos e outros profissionais na construção deste projeto. Ainda antes, diria eu, da própria Comissão estar oficialmente declarada em despacho. Em específico, os grandes desafios, diria eu, para 2012 são, de facto, aqui a questão dos registros de enfermagem para o exterior, a utilização, de facto, mais aprofundada, melhorada, do SAPE, ou como eu lhe chamo de SAPE, mas já percebi que a maior parte das pessoas chama de SAP. Eu gosto de chamar SAPE e vou dizer porquê. Porque há uma outra aplicação informática, que é o SAP, que é muito mais cara e que não segue a linguagem simples. E falar-vos também um pouco do trabalho que foi feito em conjunto com os enfermeiros, com a enfermeira Elva em particular, mas também com a Escola Superior de Enfermagem do Porto e outros enfermeiros que, entretanto, já por lá passaram. E o lá passaram é, no fundo, o trabalho que temos começado a fazer, sistemático, de reuniões que normalmente são às terças-feiras no Porto. De facto, os sistemas de informação são críticos. Eu não sei se concordo com o meu antecessor sobre que ainda não colhemos o valor todo, certamente podemos colher mais. E sobre o budget, no fundo, nós combinámos que durante estes anos eu iria, no fundo, servir um pouco como cliente exigente, tentando pedir o máximo dos sistemas e o máximo da SPMS. No fundo, é isso que nós, como Comissão, temos que representar. Uma exigência construtiva, uma posição, no fundo, de explorar ao máximo as nossas capacidades. Tentei ir à procura dos meus slides também nesta ótica de reciclagem e então todos os que tinham a palavra nurse eu fui tentando incluir. Eu tenho os slides todos catalogados também por códigos e depois faço, portanto, os arquétipos e monto as apresentações rapidamente. Faço isso normalmente nas madrugadas. De facto, a tendência na saúde até aos últimos meses, por muitos motivos, e penso que muitos dos motivos, era um bocadinho disto. Quer dizer, então as grávidas ainda não há grávidas, então férteis, então os registros não aparecem no domicílio, então houve qualquer coisa. Então, e temos um registro para a hematologia, então vamos ter também. Portanto, foram aparecendo um conjunto de aparelhos, tal como aparecem nos nossos hospitais, cada vez mais equipamento, vão pululando cogumelos informáticos que muitas vezes não têm grande lógica e coerência. Há razões históricas e há complexidades profundas que temos que conhecer. Não é fácil, em sistemas de informação da saúde, também dizer que de repente vamos ter tudo para todos, homogéneo, igual, interoperante. Eu penso que são
boas ideias, mas vamos demorar muitos anos a lá chegar, tal como os outros países também estão a demorar. De facto, este slide é para vos falar do conceito que eu acho que exige a todos nós profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todos os outros, nós temos que ter uma perna do lado clínico e uma perna do lado dos sistemas de informação. O que é que, então, faz alguém que expande, está, no fundo, dos dois lados da fronteira? A nossa imagem de fronteira em Portugal é sempre muito associada à Espanha e aos caramelos. Vai-se lá atrás dos caramelos e volta-se. O boundary spanner é o indivíduo que fica na fronteira com os pés nos dois lados. E aquilo que é preciso para a boa informática clínica é ter cada vez mais indivíduos que estejam dos dois lados, compreendam as práticas, mas também compreendam as restrições do hardware, do software, dos orçamentos que os sistemas de informação têm e criem, portanto, pontes construtivas. Identificando as questões, criando redes internas e externas de partilha e influenciando e educando os vários stakeholders destes processos. Este não tinha o epíteto de enfermagem, está bem? Este é para vos contar a minha história pessoal na informática. Quando eu voltei de Inglaterra, tendo aprendido umas coisas, pensava eu sobre informática neste sentido mais lato, semântica, interoperabilidade, continuei a trabalhar nas urgências e com muito gosto. E sempre que a impressora não imprimia, eu tinha um colega meu, às 3 da manhã, tu que fizeste lá um doutoramento em informática, vê lá o que é que se passa. E eu ia atrás da impressora, ligava o botão do on, saía o papel e recebia a mesma exclamação todas as madrugadas. Bem se percebe a diferença de ter sido fazer tanto. Isto significa o quê? Significa que para a esmagadora maioria das pessoas no SNS e fora dele, a informática é simples, é só ligar e desligar computadores e é inaceitável que as coisas não funcionem já, porque é que o sistema foi abaixo e isto é porque, no fundo, estas pessoas são todas umas incompetentes. E eu costumo dizer, a medicina e a enfermagem têm evoluído muito e percorreram um caminho de séculos e séculos e mesmo assim os doentes ainda morrem. A informática está a percorrer alguns passos, umas décadas, e portanto os sistemas também morrem mais vezes do que nós queríamos. Portanto, a informática, como a enfermagem e a medicina, é um processo construtivo e de evolução permanente e os sistemas, diria eu, uma enfermeira é muito mais reliable do que qualquer sistema de informação que eu conheço. De facto, a informática tem a área dos registros clínicos, que é sempre aquela que mais nos ocupa, Patient Record Keeping, mas há também, obviamente, o apoio à tomada de decisão de enfermagem. Eu vi alguns posters sobre esse tema ali fora, mas também da parte daquilo que eu gostaria de vos começar a provocar, que é os sistemas de informação das equipas multidisciplinares. É muito interessante termos uma linguagem SIP, é muito interessante termos um ICD-10, uma linguagem médica, mas ainda mais interessante é termos um código internacional de diagnósticos multidisciplinares. Esse é que é o problema e o maior desafio que vamos ter nos próximos anos. E um código internacional de diagnósticos para o utente entender. Também não temos, também temos de trabalhar nisso. A informática médica, como a informática de saúde, obviamente necessita das ciências sociais, das ciências clínicas, da computação e de toda a área da gestão, da educação, da semântica, da linguagem, do conhecimento. No mapa da informática, tudo isto se mistura. Temos a área da farmácia, temos a área da enfermagem, temos a área da bioestatística, da análise de tendências, mas no fundo tudo isto constitui um bolo maior em a informática da saúde. Este sim estava lá catalogado como nurse, mais uma vez, e de facto o que vem aqui, este slide vai captar aquilo que são os próximos 3 anos do nosso trabalho. Os médicos precisam de ajuda. Nos processos de informatização do meu hospital onde trabalho, muitas vezes peço à equipa de enfermagem que seja ela a ajudar os médicos a utilizar o sistema. E normalmente funciona bem. De facto, alicerçar a revolução na informática e na saúde numa equipa de enfermagem, mostra a literatura, é mais propenso ao sucesso
do que alicerçar apenas em 2 ou 3 médicos. Portanto, e porquê? Por uma razão muito simples, que as enfermeiras conseguem ir à internet e, pelos vistos por este slide, os cirurgiões ainda não conseguem. De facto, a informática tem a ver com registros de doentes, registros populacionais, e vamos falar disso daqui a pouco, e a área dos Personal Health Records, dos registros pessoais, que também vamos falar daqui a pouco. Eu diria que em Portugal fizemos um imenso caminho na parte de cima, devemos nos orgulhar, porque ao contrário de outros países, temos, ainda com algumas ineficiências, um sistema em termos de cuidados primários muito utilizado e com muita informação. Na área hospitalar temos mais problemas, temos de facto uma heterogeneidade maior. Faltava-nos e falta-nos com urgência algo que nos permita trabalhar em população, em comunidade, partilhando dados, criando eventualmente alguns repositórios e ao mesmo tempo fazer com que os doentes, os utentes do SNS e os que não são do SNS, eu não conheço nenhum, sinceramente não conheço nenhum, porque apesar das pessoas irem ao privado, às vezes, mais tarde ou mais cedo, vão lá ter connosco, normalmente com uma cartinha a dizer, por exaustão das capacidades financeiras, junto este utente ao SNS. E, portanto, nós, SNS, temos que estar preparados sempre, somos o melhor seguro de saúde de todos os portugueses. Portanto, temos que estar preparados para todos eles, de braços abertos. Temos que criar ambientes de colaboração e aprendizagem. E este campo estará, porventura, a saltar esta vedação de forma diferente, mas só estará a inovar se do outro lado desta vedação de arame farpado encontrar algo de novo e de melhor. Portanto, não há vantagem em fazer diferente se não for para fazer melhor. Em termos de tendências de liderança, uma delas muito importante é nós sermos capazes de gerir uma complexidade ótima. Não é previsível nos próximos 300 anos que os sistemas de informação na saúde se tornem simples. Mas isso não nos preocupa. O que nós temos que nos habituar é a gerir a complexidade e a complexidade do que é um intermédio entre as coisas tão simples da vida que nos aborrecem, em que estamos tão concordantes e tão certos da concordância que deixamos de nos preocupar com as coisas, é a área da elevada certeza, elevada concordância e do aborrecimento, o que acontece aos casais aos 72 anos, mais ou menos, em que já sabem exatamente que não põem a manteiga e o outro refila, que não há manteiga suficiente no torrado, é simples. E a área caótica do namoro, em que a concordância é muito baixa e a certeza também é muito baixa, estamos no caos. Nós, na saúde, devemos viver na complexidade, tentando puxar a coisa para a simplicidade, sem cair na simplicidade, porque senão aborrecemos. Portanto, é boas notícias. Eu pensava que a CIP2 já me estava a dar imenso trabalho lá no Amadora Sintra, fico contente por saber que já estamos atrasados e que agora temos que recomeçar tudo de novo, porque temos o 2011 para reprogramar. Fiquei contente por saber que são só mais 500 conceitos. Para mim não me pareceu um pequeno ajuste. Mas, como felizmente trabalho com uma equipa de enfermagem vasta que por lá faz este tipo de análise e utilização, eu estou tranquilo e seguro que, estipulando regras simples, deixando os sistemas evoluir dentro de regras claras e nisto, penso que o Dr. Raul não poderia ter sido mais claro, no fundo, aquilo que estamos a fazer. Não é fácil parar um conjunto de projetos que, por muitas razões, e muitas delas boas, tinham objetivos interessantes, mas temos que os reequacionar, não apenas por uma questão financeira, mas por uma questão de coerência de projeto. Quando eu reparo que há vários hospitais, e recebi de facto, e não respondi ainda, porque queria responder aqui publicamente, às 7 ou 8 enfermeiras diretoras que nos contactaram por causa do SAPE DG, de facto constato que ainda há aspectos básicos que temos que trabalhar e, portanto, se calhar fazê-lo é mais urgente do que evoluir para outras coisas. Com isto dizer também que acreditamos, ou pelo menos eu acredito, em termos de evolução nos sistemas de informação, e é isso que é a tendência dos melhores sistemas, e o SAPE não é exceção disso, que há espaço dentro de regras bem definidas, como as linguagens semânticas, para depois o crescimento orgânico
dentro das organizações, que no fundo vai customizar a utilização dos sistemas. Esta liderança em sistemas de informação clínicos deve combinar aspectos de liderança tradicional. Às vezes é preciso alguém que desenhe, que diga é por aqui e é para cumprir, como é preciso também estimular às vezes a autonomia local, sobretudo e nesta área da parametrização e do bom uso dos conceitos e das linguagens na preparação dos documentos, dos registros que em cada local são necessários. De facto, espera-se de uma liderança em sistemas de informação clínicos que tenha definições claras, rápidas, não fique vários anos a pensar e, no fundo, libertar o uso da informação. Com isto dizer-vos que nós temos que trabalhar todos numa comunidade de práticas muito mais alargada. De facto, tenho estimulado e tenho recebido boa resposta da SPMS em relação à ideia de, no fundo, progressivamente aproximar o SAPE, o SAM, no fundo, outras aplicações que estão no terreno têm que ser reavaliadas também em relação a esta questão de penetração de dados nestas várias esferas de prática médica, de enfermagem e de outros profissionais, porque, no fundo, se é verdade que pertencemos a comunidades que têm linguagens próprias, também é verdade que pertencemos a uma comunidade maior, que é a comunidade dos trabalhadores da maior empresa de seguros de saúde portuguesa, que é, como vos digo e repito, o SNS. O que é que temos que fazer já amanhã? Amanhã é sábado, mas segunda-feira, continuar a analisar tendências e cenários, mas termos um papel proativo e, no fundo, continuar a cuidar. Do ponto de vista da plataforma, o que é que eu vos queria falar e de forma mais cuidada podem ler? Eu não sei se temos aqui ligação à internet. Vou tentar. Temos ou não? Vou tentar. Pode ser que não. Não temos. Não há problema. Mas isto para vos dizer que se puserem este endereço, Comissão para a Informatização Clínica, no Google, vão parar ao portal da saúde do Ministério, onde podem ler mais sobre, no fundo, tudo isto que vamos ter que fazer em conjunto. De forma rápida, e nos últimos 2 minutos que me restam, e agradeço aos 2 restantes elementos da mesa que me cederam tão amavelmente estes 7 minutos extra, que foram preciosos. A plataforma Dados de Saúde pode ou não vir a ser, ou a substituição do RSE. Não nos interessa esse tema neste momento. É uma plataforma de partilha de dados. Dos dados que estão nas instituições de saúde neste momento, temos milhões e milhões e milhões de dados que temos que partilhar entre todos. Temos que pôr lá muitos outros dados que estão lá em falta e depois, eventualmente, podemos analisar a forma cada vez mais melhorada de os apresentar. Ela consiste em 2 grandes áreas de contacto, sendo que trabalha numa matriz de informação que é, no fundo, a mesma. É a informação residente no Sistema Nacional de Saúde numa primeira fase e, obviamente, depois, provavelmente, vamos ter que expandir esta plataforma aos prestadores do setor social e do setor privado. Mas nesta primeira fase, entendam a necessidade de fazê-lo dentro de portas, com alguma cautela. São aspectos muito sensíveis que nós temos que saber trabalhar. E conto convosco, e vou, obviamente, pedir mais ajuda progressivamente à Ordem dos Enfermeiros, à Ordem dos Médicos também e às sociedades científicas de qualquer área, que nós temos aqui um papel crítico de formação e informação aos utentes em relação a este tema. Quer dizer, se me perguntarem qual é a coisa mais importante da plataforma, o único slide que eu punha aqui é confiança. Nós temos, é responsabilidade vossa e minha, de fazer esta evolução acontecer rapidamente, sem preconceitos. E o médico pode ver o que o enfermeiro escreveu e o médico... podemos escrever isso tudo ali no intervalo. Mas temos que ser rápidos, porque isto urge, e isto salva vidas, e isto poupa dinheiro. Eu saber que o indivíduo tem uma alergia registada no centro de saúde, saber qual é e poder aceder a ela, pode ser crítico. Portanto, isto é imperioso. Eu diria que isto é uma irresponsabilidade de não estar feito. Mas devemos transmitir às pessoas, em cada consulta, em cada encontro, que há, de facto, informação sobre si que está a circular num ambiente seguro, protegido, auditado, e que vamos progressivamente melhorar essa partilha de informação. Portanto, no fundo, a necessidade de integrar cuidados,
desenvolver a plataforma numa primeira fase do SNS para o SNS. Devo dizer que a equipa que está a trabalhar neste projeto é uma equipa mista entre a SPMS, os técnicos da SPMS e técnicos da IT dos hospitais e das unidades locais de saúde. E isto é algo que eu digo com um imenso prazer e com um enorme obrigado a essas pessoas. Está também a ter o contributo da parte de enfermagem, da parte médica e outros, de uma forma progressiva, mas que queremos que seja efetiva. Portanto, todas as semanas fazermos evoluções concretas, com deliverables concretos, em que as pessoas sintam que aquela reunião de trabalho valeu a pena e que sai dali a ação concreta para programar. E é também um mecanismo provocador do reforço da informatização. Só para resumir, o portal do profissional, numa primeira fase, isto só não está ainda no ar, embora com isto vocês saibam que podem já aceder muitas vezes a links entre uma instituição e outra, porque temos estado a trabalhar desde a primeira hora com a Comissão de Proteção de Dados. Não queremos que o projeto seja apresentado para despacho ou comissão, queremos com eles construir um modelo de dados e de partilha que seja considerado seguro, confiável e de facto importante. Não se vai pôr tudo no ar ao mesmo tempo, provavelmente numa primeira fase será possível aceder às aplicações existentes nos centros de saúde, em alguns hospitais, muito baseando o trabalho na arquitetura que temos de Sonho, SAM, SAPEM, o que não exclui em muitas das instituições a utilização e o acesso a aplicações que não sejam estas. Mas, e no fundo, reforçando um pouco a estratégia da SPMS, pareceu-nos importante alicerçar esta plataforma também numa base instalada que sabemos que funciona e está disseminada um pouco por todo o país, embora não cubra o 100% do SNS. O portal do utente, e com isto quero terminar, é algo que temos que disponibilizar, é algo que temos que trabalhar com ainda maior sensibilidade. Não devemos pôr aqui tudo e mais alguma coisa, devemos progressivamente ensinar o utente a partilhar com o Sistema Nacional de Saúde os seus dados, mas também a saber entender alguma da informação que lhe queiramos disponibilizar. Temos que ter muito cuidado com aquilo que pomos ao acesso livre e sem restrições, porque os utentes são muito diferentes, desde pessoas muito educadas para a saúde a pessoas completamente ignorantes que nós temos que educar. E com isto, queria agradecer e, no fundo, dizer-vos que, em termos concretos, parte final, temos estado a trabalhar também com a ordem a ideia de trabalhar num registro mínimo de informação que sai, sobretudo dos hospitais e que chega ao centro de saúde, pensar na melhor utilização do SAPE e trabalharmos numa entidade informática que falaremos mais à frente, que é, no fundo, o resumo clínico único do utente, um repositório que fica nos cuidados primários e que é escrito, lido e editado por médicos e enfermeiros no seu conjunto. Esta é, no fundo, a primeira peça mista de dados que temos a obrigação de produzir e de oferecer aos portugueses. Muito obrigado.